Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de fevereiro e dizer para vocês que hoje é o dia, né? Hoje é o dia da coletiva, onde o presidente Bruno Rodrigues convocou toda a imprensa para falar sobre o cronograma da SAF e de outro detalhe, que é o balanço financeiro de 2024. Mas a gente vai falar sobre alguns detalhes que apuramos também em relação a esse movimento. E se você quer ficar por dentro de tudo, acompanha o vídeo até o final. Mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar a essa meta aí de 10 mil inscritos. Já estamos perto, né? Estamos chegando a 6 mil, falta 4 mil, então vocês ajudam a gente aí, que a gente vai chegar junto com vocês. Nada segura o 3 de fevereiro, beleza? Convido você também para ajudar o nosso canal aqui no grupo de membros, clicando aqui, seja membro, ou na descrição, ou apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, beleza? Sem mais delongas, vamos falar do vídeo aqui, do assunto do vídeo, que é essa questão da nota oficial de Santa Cruz e da coletiva de hoje, né? O presidente Bruno Rodrigues convoca a coletiva de imprensa para a próxima segunda-feira, 5/5, 15 horas, na sala de entrevista. Então, hoje, segunda-feira, 5/5, o presidente convida a imprensa para participar dessa coletiva, né? No encontro com jornalistas, o presidente vai divulgar o cronograma de implantação da SAF e falar ainda sobre o balanço financeiro do Santa Cruz no exercício de 2024. Sobre isso, né? Sobre o balanço, né? Muita gente está falando de SAF, e esquecendo também sobre essa questão do balanço, né? A Lei Geral do Esporte, a Lei 10.764, ela obriga que os clubes, né, que entidades que empregam atletas profissionais, sejam associativas ou clube-empresas, devem divulgar suas demonstrações financeiras anuais até 30 de abril. Já estamos 5 de maio e Santa Cruz até então não divulgou esse balanço. Santa Cruz precisa divulgar para se adequar à Lei Geral dos Esportes. Mas, como não é de praxe, né? Como é de praxe, na realidade, o clube não divulgar no prazo, acredito que Santa Cruz já passou do prazo e não divulgará num prazo, como assim tem essa lei, né? As sanções aí a gente não acompanhou, Santa Cruz teve sanções em relação ao não cumprimento dessa normativa, né, dessa lei, mas é uma coisa que fica aí marcada no clube, o não cumprimento, né? Mas vou falar sobre a questão da SAF, né? Existem alguns movimentos aí que eu vejo nos grupos, o pessoal falando que tal investidor está fora, tal investidor está dentro, tal investidor vai mudar, o grupo da SAF é outro. Pessoal, entenda uma coisa, movimento de entrada e saída de investidores em investimentos, e a SAF é um investimento, tá? A SAF não é nada diferente de outros investimentos, é natural. Todo mundo tem sua porcentagem, todo mundo tem sua parcela de participação e todo mundo pode vender sua parcela de participação natural, normal e é comum no mundo dos negócios. Então, não tem nada do outro mundo se sair qualquer um dos investidores, seja lá qual for, seja lá quem for. A informação que a gente tem é que no dia de ontem, né, já estavam chegando em Recife algumas pessoas, né, em relação a investidores. Então a gente tem que aguardar realmente para ver esse movimento final dessa publicação do cronograma da implementação, porque passando dessa fase, a gente passa do processo de due diligence, Santa Cruz já recebe aporte financeiro. Isso já é uma coisa muito importante para a gente. A gente precisa arcar com as obrigações. O clube não tem lastro financeiro para isso. E tem um detalhe também que passa muito em branco, que o clube é um clube de recuperação judicial. E a recuperação judicial deve ter, em breve, sua Assembleia de Credores. E a Assembleia de Credores é importante salientar que um dos lastros financeiros da nossa RJ é a SAF, é a implementação da SAF. Então, tudo passa por SAF, seja compromisso salarial, seja compromisso com a RJ, seja compromisso até na melhoria de estrutura do José do Rego Maciel. Então, tudo isso passa por SAF. E tem outro ponto também, a questão da implementação da facial. É um custo altíssimo e a infraestrutura do Arruda é uma infraestrutura precária para uma implementação, né, para uma implantação de uma metodologia, né, dessa nova metodologia que requer que todos os clubes, todos os eventos, né, acima de 20 mil telespectadores tenham reconhecimento facial. Quer dizer que o Santa Cruz pode ficar sem jogar no Arruda?
Pode sim, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? O Santa Cruz pode anunciar 19 mil ingressos ali, né? A capacidade menor do que 20 mil pessoas. Não sei. Eu acredito que não é uma estratégia legal. Seria mais uma pressão para o Santa Cruz. Seria mais uma pressão para o Santa Cruz em relação à questão de estrutura. E isso faz novamente a gente olhar no processo de SAF e falar que é a única forma da gente reestruturar o Arruda, para que a gente não tenha capacidade reduzida, até porque a lei fala que acima de 20 mil, 20 mil telespectadores tem que ter o reconhecimento facial. Né? Então a Arena Pernambuco já se adequou a isso, né? Se adequou a isso, já tem lá as faciais. O Arruda vai ter, por obrigação, também ter, porque o Arruda fornece acima de 20 mil telespectadores, né? Então vai ter que se adequar a isso, mesmo essa questão de muita gente falar, bota 19 mil. A gente sabe que a Arena Pernambuco ela não tem essa capacidade, todo jogo ali do Retrô dá menos de 2 mil pessoas, mas já se adequou a isso para poder não ficar de fora da legislação. Santa Cruz também precisa correr contra o tempo para melhorar a sua estrutura. E a gente fala também do gramado, né? Então a gente vê que é tanta coisa para fazer no Arruda, tanto dinheiro que precisa, que a gente não consegue ver outra viabilidade a não ser a SAF. Então, tudo se encaminha para um fechamento bom, bem tranquilo da SAF. E, novamente, não fiquem se pilhando com notícias de saiu tal pessoa, saiu tal pessoa, saiu tal pessoa. Isso para a gente não pouco importa nesse momento. No momento a gente finalizar esse grupo da SAF e a certeza que eu tenho o Vinícius Diniz é o cara do futebol, é o cara que o próprio Alan Araújo falou. Alan Araújo, para quem não conhece, é o diretor de futebol de Santa Cruz, falou em entrevista que o Vinícius Diniz diariamente conversa sobre o futebol. Então a gente vê que o Vinícius Diniz está envolvido no futebol e isso também traz um alento, porque o Vinícius Diniz logrou êxito com o Atlético e agora tem o Santa Cruz também trabalhando para lograr êxito. Então, não tem problema, o Irã Barbosa está por aí, o Ale Kubitschek, o Marcos Bita, o Márcio Cardá, são os 5 investidores, podem ter mais pessoas, podem algumas pessoas saírem do protagonismo, tá? Então, por exemplo, o Márcio Cardá não ser mais o cara do front, né? O cara das relações, pode ser outro, o grupo pode eleger outro. Então tá natural, pessoal. Então não precisa ficar se degladiando, não precisa ficar se matando, não precisa ficar indo na rede social, nas redes sociais dos investidores cobrando posicionamento. Eu acho que não precisa entrar nessa, podemos dizer, essa espécie de loucura atrás de alguma informação. As coisas vão acontecer, vão desenrolar e o Santa Cruz tende a sair desse buraco que é a Série D, se Deus quiser. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo mais desabafo, esclarecedor. Se tem dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai falar no que a gente pode falar e o que a gente sempre trabalha com responsabilidade para poder trazer a melhor informação para você e não brincar com o sentimento torcedor, porque eu acho que, para mim, que eu faço isso aqui por amor, eu acho que eu tenho que comunicar com a maior qualidade possível para vocês. Tamo junto, um abraço a todos, até a próxima, valeu!